Simular experiências, né? Então a mente também tem esse software aí, essa imaginação constante, né? É o que? Perceber a mente e o foco perdendo o momento presente, imaginando situações. Isso é constante, pessoal, constante. Então, ao constatar que se tratar de uma situação imaginativa, sem objetivo algum, então não acreditar nas simulações, não alimentar as simulações e trazer a mente ao momento presente, ok? A mente adora fantasiar. E essas fantasias vão gerar as mesmas reações químicas se aquela situação acontecesse de verdade. Então, perceber essa tendência e voltar ao momento presente. Voltar para aquilo que você pode fazer. Se for algo objetivo, prático, você vai tomar essa decisão no momento presente. Vai perceber, imaginar, ponderar. Tudo isso são ferramentas da sua mente. Você vai, né, utilizar isso da melhor maneira. Mas tomar no momento presente aquela decisão. O que eu vou fazer? O que eu não vou fazer? E decide. Perceber essa tendência que vai te levar a ter medo, ansiedade, enfim, perceber isso e voltar para o momento presente. Por isso, né, gente, que a meditação é algo tão, tão, tão importante como uma ferramenta ali científica já para desenvolver a inteligência emocional, porque a meditação é que vai fornecer para vocês autoconsciência basal para todas as situações que vão acontecer, que vai aumentar a sua capacidade de consciência em todas as situações. Okay? A gente vai falar sobre isso no nosso módulo exclusivo de meditação e ferramentas de controle de inteligência emocional. Porque quando a gente simula, né, a gente está simulando ou histórias do passado, tentando remodulá-las, ou histórias do futuro, imaginando o que pode acontecer. Não é algo no momento presente. O momento presente é consciência. A consciência ocorre no momento presente, ok? Então é importante perceber isso e trazer sempre a mente para o momento presente, pontuar. Você pode analisar, né? Mas não. Na grande maioria das vezes, essas imaginações são fantasias que não vão te levar a resultados práticos, vão te drenar. E na grande maioria das vezes vai ter um aspecto negativo ali, vai te gerar sofrimento. Então, o momento presente ali é o remédio para isso sempre, né? Deixar a mente solta, né? O modo default da mente, né? Então, com autoconsciência para perceber a divagação e a falta de foco, né? Que é a mesma raiz ali daquela divagação, né? Da simulação. Então, autocontrole, trazer o foco ao momento presente. Fazer atividades prazerosas com foco e presença. Ah, então, o que é o modo default, né? É quando a gente às vezes está cansado e aí vou deixar a mente solta. E a mente começa a simular experiências, analisar, julgar, e aí você deixa correr solto. Você não controla. Você deixa, você alimenta esses pensamentos, isso vai gerando muita situação de tensão ou situações de simulação de experiências que não acontecem, né? Enfim, são simulações que vão te gerar um certo sofrimento, né? Então, perceber essa divagação e voltar ao foco e, nos momentos de prazer, fazer aquilo com presença, com consciência. Aquilo que vocês já ouviram falar muito. Já viram pessoas que, quando estão no trabalho, estão pensando nas férias, quando estão nas férias, estão pensando no trabalho. Já viram isso? Qual que é o ideal? Trabalho, trabalho, férias, férias. Momento presente, consciência no que você está fazendo. E aí você passa a não ficar deixando essa mente solta demais. E essa mente solta demais vai gerar tudo isso que a gente vê. Essas tendências vão ficar descontroladas e vão gerar esses estados negativos, né? Ah, em outro ponto que a gente pontuou aqui também é simpatia, né? Pensar nos outros diminui o poder do pequeno ego. Então, quando esse modo default, essa mente fica solta, as histórias giram em torno desse pequeno eu, essa imagem que eu tenho de mim mesmo na minha cabeça. Então, esse pequeno eu, mas aquela pessoa falou isso comigo, ela fez isso assim, o que os outros vão pensar. Esse pequeno eu, ele gira, essas histórias giram em torno dele de forma negativa e forma egoísta. Ok? Então, empatia é importante. Perceber, lógico, se proteger, né? Ter autorrespeito, e tudo isso é importante. Eu tô dizendo essas histórias na sua cabeça que vão gerar
reações, vão gerar ah, químicas danosas para sua saúde e para suas relações também, tá? Tudo isso vem desse modo default da mente. Então, qual que é a ideia? Trabalho? Trabalho. Fazendo um foco, fazer aquilo que você tem que fazer, trazer um propósito ali, uma motivação para que você tenha alegria naquilo que você está fazendo, né? Um propósito altruísta muito melhor ainda. Então, trabalho, trabalho, descanso, descanso. Foco no descanso. Não deixe. Não é que não deixe, porque isso é meio que automático, mas perceba esses movimentos da mente de querer se arrastar, esse modo default, simular experiências. Perceba isso e traga a mente no momento presente, mas de forma tranquila. Não é para ser algo penoso, é de forma tranquila. Não, eu estou aqui agora, eu posso fazer isso? Não posso? É razoável? Não é razoável? Analise esses pensamentos e volte para o momento presente. Seja prático com a sua mente. Seja prático. Quando precisar da imaginação, ela vai imaginar. Ela é muito boa nisso. Ela vai ponderar, ela vai simular. Mas seja prático. Traga praticidade para sua mente. Complete as emoções. Ok? Não deixe a mente solta em demasia. Apego e aversão às emoções, né? Foi o que a gente tratou lá. Então, autoconsciência para quê? Para perceber o apego, a aversão e a cadeia das consequências. Porque esse apego e aversão vai gerar uma emoção negativa por conta disso. Por quê? Aquela situação não vai acontecer ou vai acontecer de uma forma diferente. Por conta da própria natureza da vida. Então, esse apego e essa aversão, às vezes, o apego às coisas boas e a aversão às coisas ruins. Então, eu não quero que aquilo aconteça de novo. E vai acontecer. E acontecendo, você vai gerar essas reações emocionais de forma desnecessária, porque aquela situação iria acontecer de qualquer maneira. Você pode se precaver para que não aconteça uma situação ou outra, mas pode ser que aconteça. E aí, isso pode gerar esse estado, essa versão demais, né? Vai gerar esse estado que a gente já viu de pegajosidade, enfim. E aceitar a situação, né? Aceitar aquela emoção, tanto a positiva quanto a negativa, e que a positiva a gente vê qual cenário, né? O cenário de que pessoas não conseguem usufruir de bons momentos, porque ficam com medo daquele momento acabar. Não aceitam que vai acabar aquela situação. Mas você ah, precisa aceitar, usufruir aquela emoção positiva daquele momento. Não querer que aquilo volte, ou não querer que aquilo volte da maneira que era, ou seja como foi, né? Não, vai, né? Vai mudar, vai modificar, ou às vezes pode ser uma forma melhor, a gente não sabe, mas não pode ficar apegado a essas emoções, a essas situações, tanto para o lado positivo, né, quanto para o lado negativo, que seria a aversão também. Então é isso. Autoconsciência e autocontrole também. Aceitar aquela emoção, aquela situação e abdicar, né? Renunciar, ter desapego dessa pegajosidade emocional, desse drama emocional que vai ficar te levando para para essas simulações, para essa autopiedade, enfim, para esse espaço onde o pequeno eu ali vai ficar atuando. Então, entender a emoção, aceitar a emoção, abdicar, enfim, usufruir aquela emoção e abdicar depois, desapegar daquela emoção, tá? Não, esse apego e essa aversão vai tirar emoções negativas. Essas emoções negativas vão ser desnecessárias, porque a gente já compreendeu como que a natureza básica da vida, da impermanência, da gente não conseguir às vezes tudo que a gente quer, então é meio que básico isso da vida. É uma premissa necessária. Ah, mas me falaram que se pensar positivo tudo acontece. Não, tudo vai ficar mais fácil para você. Vai ficar mais. Você não vai ter ah, essas consequências emocionais, né? Às vezes de uma, de uma frustração, de uma raiva, de uma tristeza. Mas você só pensar negativo, as coisas não vão agir da melhor maneira. Então, mas na verdade, pensar em positivo é perceber que, com inteligência, né? É perceber que as situações podem acontecer não do jeito que eu queria, podem acontecer de forma diferente, ou podem não acontecer, mas apesar disso, a minha positividade vai me trazer para um estado de aceitação, para um estado de tranquilidade, de flow. Isso sim é ter a mente positiva.
Agora não pensar: "Ah, tudo que eu quero vai acontecer porque eu vou pensar". Você vai se frustrar e vai ficar triste, vai ficar com raiva, enfim, vai sofrer as consequências emocionais dessa positividade irreal, ok? Então tem que ter um pé no chão. Estou dizendo em termos emocionais. "Ah, não, mas se eu pensar positivo tudo vai acontecer". Vai facilitar para você. Você vai ter uma química melhor, mas pode ser que não aconteça do jeito que você queria. E aí você tem que ter essa positividade para não entrar nessa pegajosidade emocional e aceitar o momento presente, perceber aquela emoção, o que que eu preciso fazer, qual que é a mensagem que ela vai me dar e a partir disso tomar alguma ação, enfim, ou às vezes nenhuma ação, aceitar, modificar o meu foco ou o modo de agir. Mas perceber isso é importante. Essa positividade, ela na verdade é uma positividade real quando você aceita as situações, quando as situações não vão bem. Isso sem ser positivo. Não querer que as coisas sempre sejam de acordo com como você deseja, né. Lógico, você tem que ter o seu desejo, tem que ter o seu motivo, mas saber lidar com esses altos e baixos da vida. Isso é inteligência emocional. Isso é ter uma positividade, e não sair dizendo que: tudo que eu penso vai acontecer", ou enfim, não é assim. Que a vida é muito maior do que o nosso pequeno pensamento, do que nós mesmos. Existem propósitos ou consequências ou ações, enfim, existem destinos ou situações aonde a gente não entende. Então, ter essa inteligência é saber nadar, surfar nessas ondas da vida, ok? Isso parte também desse apego, dessa aversão às emoções, às situações, enfim, e saber lidar com isso também. Isso é inteligência emocional, seu alto grau. E é isso. Esse sofrimento a gente já pontuou ali o que os tópicos sobre a inteligência emocional podem nos né, o framework do Daniel Goleman pode nos ajudar nessa lida com a vida e as situações da vida que nos fazem, ah, ter essas emoções negativas e esse sofrimento, né, que vai ser ruim para nosso bem-estar e consequentemente ruim para as nossas ações também, né, porque é o espaço onde surge é um espaço cheio de sofrimento, enfim, não vai sair coisas boas daí. Por isso é importante entender isso e entender aqueles componentes da inteligência emocional, beleza?